Está escrito assim, Jesus disse, eu sou a porta. Repete comigo assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Foi isso que Jesus disse. Todas as portas, elas nos levam para algum lugar. Quando eu abro uma porta, tem algo atrás daquela porta me esperando. E quando eu falo em Deus, quero, para a gente tentar, para entender todo mundo junto, assim. Quando eu falo em Deus, eu falo na plenitude de tudo que existe. Esquece aqui religião evangélica, espírita, católica, umbanda, esquece esses termos, essas nomenclaturas, e foca comigo em Deus. Deus é a plenitude de tudo que existe. Deus é maior do que tudo que existe. Tudo que se move em Deus. Por exemplo, a ciência diz que o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra, e mesmo assim, Deus resplandece mais que o Sol. E se pensarmos em todas as galáxias que existem, na macrodimensão, em tudo que existe, Deus ainda é maior do que tudo, e tudo isso está dentro de Deus, tudo isso está em Deus. O universo se move em Deus, e por Deus e pela sua palavra, tudo se move. Fora dele, nada existe. Fora de Deus, nada existe. Deus é o autor da vida, o mantenedor, a essência de tudo que respira, de tudo que se move. É Deus. A essência da prosperidade, toda a prosperidade está em Deus. Toda a felicidade está em Deus. Todo o amor está em Deus. A plenitude da saúde está em Deus. Tudo está nele. De maneira que ele é a essência de tudo que existe. E agora eu quero que você comece a me acompanhar no meu raciocínio. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. E está escrito em João, quando ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, um com o Pai. E em um determinado momento, Jesus fala o seguinte, ele diz, ninguém pode chegar até Deus se não for por mim. Ou seja, o que está do outro lado da porta? É Deus. Jesus é a porta. E pela porta, quando eu abro esta porta, o que me espera do outro lado é Deus. Mas não Deus de uma forma religiosa. Mas o que me espera do outro lado da porta é a essência de tudo que eu preciso para a minha vida, de toda a prosperidade, de toda a saúde, de toda a resolução dos meus problemas, de toda a vida, de todo o amor. Tudo isso está do outro lado da porta. E Jesus diz, aquele que entrar por mim, aquele que entrar por esta porta, ele achará descanso, ele achará pastagem. E aqui eu começo a entender algumas coisas. E vai um recado, talvez não seja para todos, mas para alguns que precisam ouvir. Se você já passou por esta porta, descansa o teu coração, porque do outro lado da porta está Deus. Se você ainda não passou por essa porta, hoje é dia de você passar por ela e também encontrar a Deus. É um pensamento muito pequeno, como eu vejo por aí, algumas pessoas dizem que eu tenho que aceitar Jesus para entrar para a igreja. Isso é um pensamento muito pequeno. Eu não preciso entrar para a igreja, eu preciso ter acesso a Deus. Eu não preciso fazer parte de um conjunto de normas e sistemas, embora possa fazer, não é nada errado com isso. Mas eu não vou entrar pela porta para receber uma carteira de membro de a religião, seja o que for. Eu vou entrar pela porta para ter acesso ao Todo-Poderoso 24 horas,
7 dias por semana. Mas aqui a coisa começa a ficar um pouco mais apertada. Porque quando eu chego até Deus, eu vou usar um termo que todo mundo vai entender, eu preciso buscar a evolução. Eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso caminhar em direção à luz. E quando nós nos encontramos com Deus, nós começamos a romper algumas barreiras na nossa vida. Eu descobri 7 barreiras que precisam ser rompidas, mas não vai dar tempo para falar de todas hoje. Vamos falar de 3. Então vem comigo no raciocínio aqui. Todo mundo, fecha os teus olhos, vamos fazer algo um pouco diferente para todo mundo entrar junto aqui. Nós vamos passar pela porta agora, nesse exato momento. E tudo que você precisa fazer é no teu pensamento. Você não precisa nem abrir a tua boca, mas no teu pensamento. É só tu pensar assim: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha casa, mora no meu coração. Me deixa passar por essa porta. Me deixa ter acesso ao trono do Pai. Permanece com os olhos fechados. Imagina você passando pela porta. Imagina um portão dourado, bonito. Um portão grande. Imagina Jesus abrindo a porta para você e dizendo: filho, entra que eu já preparei lugar para ti. Agora olha para mim aqui. Agora que todo mundo já entrou, nós vamos começar o confronto conosco mesmo. Primeira coisa que eu preciso ter quando eu encontro Deus. E se eu não tiver isso, é como a primeira série. Eu não vou passar para a segunda, para a terceira, se eu não tiver isso. Chama-se domínio próprio. Controle das minhas emoções. Ninguém que é descontrolado, ninguém que não consegue controlar a si mesmo, vai conseguir evoluir para outro estágio. E quando eu falo em domínio próprio, eu falo em pelo menos 3 áreas. A primeira delas é no domínio das minhas emoções. Eu posso ficar triste? Sim. Eu posso ficar com raiva? Sim. Eu posso ficar alegre? Sim. Eu posso ficar eufórico? Sim. Faz parte da vida, que eu não posso deixar é esse sentimento me dominar e eu tomar decisões na minha vida baseadas nos meus sentimentos. Se eu estou com raiva de alguém, eu vou lá e mato a pessoa porque eu estou com raiva. Não posso fazer isso. Posso ficar com a raiva de alguém, sou ser humano, mas eu tenho que dominar a minha raiva. Eu tenho que guardar ela para mim. Na segunda parte do domínio, chama-se domínio dos impulsos. Eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho que controlar os meus impulsos. E talvez eu tenha vontade de usar uma droga, mas eu não vou usar, porque eu sei as consequências. A vontade eu vou ter, mas eu não vou usar. Para você que fuma, você precisa ter controle sobre isso. Porque se um cigarro controlar a tua vida, se tu precisa de um cigarro para viver, talvez ainda o teu encontro não foi um encontro pleno com o Criador. Se você diz, eu não consigo, talvez você ainda não entendeu que Jesus disse, Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não consegue, talvez você ainda não entendeu uma palavra que diz que tudo é possível para aquele que crê. Estamos falando de um encontro com o Altíssimo, com a essência de todo o poder, de todo o amor, de todo o perdão, de tudo que há de melhor. Mas, embora Ele me ame do jeito que eu sou, Ele espera que eu cresça e Ele espera que eu evolua. É como meu filho, é como teu filho. Vamos amá-los incondicionalmente, mas queremos que eles estudem. Queremos que eles tenham uma formação, queremos que eles cresçam como pessoa, porque o amamos. Dessa maneira, Deus conosco nos ama do jeito que nós somos,
mas Ele espera de nós evolução. Feche seus olhos mais uma vez. Eu quero que você pense em tudo aquilo que tem atrapalhado a tua vida e que você não consegue deixar. Seja um vício, seja um sentimento, seja alguém que você não consegue perdoar, seja uma pessoa que você não consegue suportar, algo que te incomoda. Pensa, traz na tua mente agora. E recebe o que Jesus disse: lançai sobre mim todo o vosso fardo, porque eu tenho cuidado de vós. Agora olha para mim. Se nos encontramos com o Eterno, se agora o Eterno habita em nós, Ele vai nos dar as condições para nós vencermos tudo isso, desde que eu queira, esteja disposto a mudar, a lutar, a crescer e a evoluir. Ainda dentro do autocontrole, tem uma terceira etapa e eu considero a etapa mais importante. Todo mundo aqui, se não foi afrontado, vai ser. Todo mundo aqui, se não teve um problema de irmão, uma briga de irmão, uma briga no trabalho, se não tem alguém que te persegue lá no teu trabalho, que te incomoda, se você não teve ainda, você vai ter. Essas pessoas, elas existem, e elas existem por um motivo. Elas existem porque Deus precisa nos fazer evoluir, e usam essas pessoas para que nós possamos evoluir. Como lixa na madeira bruta, ela vai lixando até ficar lisa. E eu descobri que eu preciso entender duas coisas para vencer essa etapa. E quando eu entender essas duas coisas, eu venci. A primeira delas é que quando alguém falar mal de mim, quando alguém me perseguir, quando alguém me caluniar, me humilhar, primeira coisa, eu não vou ficar com raiva da pessoa que fala isso. O sentimento pode ser um outro, mas eu não vou ficar com raiva. Talvez eu fique com pena, talvez seja indiferente, mas eu não vou ficar com raiva. Segunda coisa, eu vou aprender a amar essa pessoa. Mesmo que ela me persiga, mesmo que ela seja uma pedra no meu sapato, eu vou aprender a amar essa pessoa, porque eu sei que eu estou trazendo um benefício para mim, muito mais para mim do que para ela. Assim é o perdão. Quando eu perdoo alguém na essência do coração, eu não estou fazendo bem para aquela pessoa, eu estou fazendo bem para mim. A coisa mais triste do mundo é carregar uma raiz de amargura de alguém, não conseguir perdoar. Talvez seja uma das dores mais difíceis que alguém pode carregar na sua vida. E agora, nós vamos fechar os olhos de novo. Sabe por quê? Feche os olhos. Eu quero que você faça um esforço por duas coisas. Se tem alguém que te fez um mal e você ainda tem um sentimento, quem sabe não um sentimento de morte, mas um sentimento ruim ainda com essa pessoa, traz a memória e libera o perdão no teu coração. A segunda coisa, e eu sei que tem gente aqui dentro porque eu sinto Deus me falar isso, tem pessoas que fizeram coisas e não conseguem se perdoar a si mesmos. Ficam remoendo os erros do passado. Ficam trazendo sempre, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito de outro jeito? Não, mas você não fez. Não adianta ficar chorando, se remoendo, não adianta. Adianta agora zerar o game e tocar a vida para frente, se perdoando você e perdoando as pessoas que te feriram, que te magoaram. Talvez, como eu ouvi já várias vezes aqui, gostaria muito que a minha mãe estivesse aqui para eu pedir perdão para ela, mas ela se foi. Ei, ela se foi para Deus. E você vai encontrar ela de novo. Mas você tem que continuar a sua vida dando o seu melhor. Dando o seu melhor.
para os olhos, olha para mim. Eu não quero ferir ninguém, eu não quero machucar ninguém, eu só quero falar o que Deus me manda falar. Eu quero que você receba aquilo que vai ser bom para a sua vida, e o que não for, você não precisa receber. Mas o que vai te ajudar, você recebe. E quando nós dominarmos essa primeira etapa, é só o primeiro passo. Eu passei pela porta, eu encontrei o eterno, e agora eu preciso dominar a minha vida. E quando eu conseguir dominar a minha vida, e quando eu conseguir de fato viver não mais como um animal por instinto, mas quando eu conseguir viver por aquilo que é o certo, eu vou passar para a segunda etapa. A segunda etapa é a etapa da prosperidade. Muitas pessoas não conseguiram prosperar ainda, porque não conseguem se dominar. Quantos eu já vi aqui ter carro, ter casa, ter bons empregos e por falta desse domínio perder tudo? Quantos eu já vi aqui trabalhar, juntar dinheiro e que na hora de desfrutar botar tudo fora? Porque não tem o domínio. E não é só com a droga não, querido. Quantas pessoas eu já vi me reclamarem que gastam demais, que compram demais, que compram coisas desnecessárias. Passa o cartão. A tarjeta. Passa a tarjeta. Depois a gente vê como é que paga. Passa o cartão. E depois vive agoniado, perde as noites de sono porque não sabe como é que vai fazer, por que gastou tanto, porque falta de controle. Então veja bem, o Eterno, o Deus Altíssimo, Ele vai me dar a mão e vai me levar por um caminho, mas eu tenho que caminhar. E quando eu entendo toda essa janela, quando eu entendo que atrás dessa porta estão todas as possibilidades do universo para que eu faça o que eu quiser fazer, tanto de bom quanto de ruim. E aí Jesus disse, olha, existem dois caminhos e você pode escolher o caminho. Existe o caminho largo. E o caminho largo você vive de qualquer jeito. E você faz o que você quiser fazer. Mas lá no fim ele vai ter uma consequência. E você não vai ter como voltar atrás. Existe o caminho estreito. E o caminho estreito eu tenho que me negar todos os dias. Negar a minha vontade. Todos os dias eu tenho que lutar comigo mesmo. Todos os dias eu tenho que matar um leão, 2, 3. Mas lá no fim, eu terei uma recompensa. Esses dois caminhos estão postos diante de nós. E nós precisamos escolher este caminho. Ou eu ando por um, ou eu ando pelo outro. E quando eu escolho o caminho estreito, guarda essa palavra para ti. Quando você escolhe o caminho estreito, vem uma palavra sobre a tua vida chamada excelência. E essa palavra me diz que tudo aquilo que você for fazer tem que ser o melhor, o teu melhor. E não interessa se a tarefa é simples. Não interessa se tem que limpar o banheiro da fazenda, mas tem que ser o melhor limpador de banheiro, porque é o banheiro que eu tenho para limpar hoje. Isso vai incorporar na minha vida. E quando eu for trabalhar lá fora, e quem já trabalha lá fora, não é pelo salário, não é pelo dinheiro, não é por quanto que ganha, mas é por excelência. Porque aprendeu com Jesus a dar o melhor, a fazer o melhor, a não aceitar a mediocridade. Nós vivemos num mundo, num país, numa sociedade, numa cultura onde se premia o que é errado. Nós vivemos num país onde muitas vezes o que é errado é tido como certo. E você vai para a escola e quando tem alguém que quer estudar, é chamado, no meu tempo era o CDF, não sei como é que chama hoje. Quando tem alguém que quer estudar, ele vira motivo de chacota, porque o certo é fazer bagunça. O certo é não estudar. Nós vivemos num país onde as pessoas aceitam a mediocridade e estudam para tirar média. Se tirar 6 tá bom, eu vou estudar para tirar 6. Média, medíocre. E 90% das pessoas vivem nessa mediocridade. Mas os 10% que abriram os olhos, os
10% que abriram os olhos. Os 10% que abriram os olhos e ultrapassaram a linha da mediocridade, esses vão colher muitos frutos. Quando nós saímos do piloto automático e começamos a pensar na nossa vida o porquê de cada coisa. Ah, pastor, mas o que é o piloto automático? O piloto automático, talvez a maioria das pessoas vive nele. Acorda às 7 horas da manhã porque tem que acordar, levanta, faz a mesma rotina todo dia. Escova o dente, toma café, arruma o filho, vai para a escola, leva o filho para a escola, vai para o trabalho, meio-dia almoça e faz isso sempre. E nem pensa, porque às vezes a pessoa já está naquele trabalho há muito tempo. Então ela já sabe o que fazer e ela já faz tudo no automático. E não para pensar o que está fazendo. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e a pessoa viveu 10 anos no piloto automático. Quem nunca voltou em casa para ver se a porta estava fechada? Porque fechou no piloto automático. Quem nunca? Vivemos a nossa vida no piloto automático. E deixa eu falar para você. Existe a terceira camada, e eu só vou falar dessa para encerrar, quando nos encontramos com o Eterno. E temos a consciência plena da nossa vida aqui nessa terra. É como se o dia que eu nasci, alguém apertou o botão. O tempo começou a regredir, não aumentar. O tempo começou a regredir. Porque a cada dia que passa é um dia menos para mim aqui nessa terra. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a gestão do tempo, ela tem que ser algo que está em primeiro lugar na nossa vida. Tempo de qualidade. Às vezes, eu não estou dizendo que não tem que trabalhar, óbvio que não. Mas eu sei, por causa da escola lá, tem criança que tem mais afinidade com as professoras do que com a mãe, que prefere ficar na escola do que com a mãe, porque quase não vê a mãe. E não é culpa da mãe, tem que trabalhar, tá certo? Mas tem. E aí a gente para pensar e veja, puxa, às vezes eu tenho que botar na balança. Tudo bem, eu tenho que trabalhar, tenho que progredir, tenho que sustentar a casa, mas e o nosso tempo de qualidade? E o nosso tempo com os nossos filhos? Porque no fim é isso que importa. Ou tu acha que importa alguma coisa se tu chegar com 70 anos, morando numa mansão no Jardim do Castelo, com 2 carros importados na garagem, sentado sozinho? Do que vale isso? Tempo com a tua família, tempo com os teus filhos, tempo com os teus netos, isso é o que importa. E como nós perdemos tempo, e se tem uma coisa que eu não posso recuperar na minha vida é o tempo perdido. Eu posso recuperar um emprego, eu posso recuperar um carro que eu perdi, eu posso recuperar qualquer coisa, mas o tempo perdido eu nunca mais vou recuperar. Tenho uma filha hoje com 26 anos. Psicóloga formada, fazendo pós-graduação em dependência química. Amo ela, mas o tempo que eu perdi com ela, eu nunca mais vou recuperar. Nunca mais. É como se abrisse um álbum de fotografia, desde o que ela nasceu até os 18 anos dela. É como se fosse tudo em branco. Porque eu estava nas esquinas, nos barracos, nos vagabundos, fumando pedra. Eu não tenho memórias com ela. E ela não tem memórias comigo. E isso nunca mais. Por mais que hoje eu tenha um bom relacionamento com ela, o que passou nunca mais vai ser recuperado. E deixa eu dizer uma coisa pra ti, Roger. Vale pra ti, mas Arthurzinho é pequeno e tu vai ter talvez 5 ou 6 festinhas no Dia dos Pais para ir na escola. Só isso. Porque depois eles crescem e não querem mais que o cara vá. E se tu perder uma, já vão ser 4. E se tu perder 2, já vão ser 3. Eu não fui nenhuma. Tu vai ter poucos fins de semana para levar ele na praça. E talvez vai ter um dia que tu vai ter viajado, vai ter trabalhado toda semana. E no
domingo tu vai querer ficar descansando, dormindo, fazendo sei lá o quê. Eu vou te dizer, quando esse dia acontecer, lembra do que eu estou te falando agora. Dá uns tapas na cara, toma um banho gelado. Tu vai aproveitar com teu filho, com tua família. Porque no fim de tudo, é só isso. É só isso. Quando nos encontramos com o Eterno, passamos a entender essas coisas que a gente luta, briga por coisas que não fazem o menor sentido. E tem um provérbio que diz, né? As pessoas vêm sem nada, passam a vida inteira brigando por coisas que elas não vão levar. E a gente faz isso. Veja bem, não estou dizendo para você não trabalhar, não estudar, não produzir, não é isso. Eu estou dizendo para você equilibrar. O equilíbrio é o segredo do sucesso para tudo. Quem está entendendo isso? Para encerrar, eu quero fazer um desafio, né? Como eu sempre faço e ninguém cumpre. Eu olhei para trás, certo? Na minha vida. E para mim, de certa maneira, é difícil, assim. Eu tenho muitos amigos, mas eu tenho poucos amigos que me falam a verdade. Tainan é um deles, é um bom amigo. Porque pela posição, por eu ser pastor, ser o líder daqui, muitas coisas que eu faço de errado, ninguém me sinaliza. Porque os guris pensam assim, como é que eu vou falar para o pastor que ele está fazendo errado? Mas tem uma hora que a gente se olha no espelho, né? Eu creio que Deus nos leva a esse momento. Tem uma hora que a gente se olha no espelho e a gente sente vergonha. Vou descrever o sentimento que eu tive. Você me disse se consegue entender. Eu me olhei no espelho e Deus começou a me trazer à memória algumas coisas, decisões e coisas que eu tinha feito. Me deu uma vergonha tão grande para comparar, e como se eu tivesse pelado aqui na frente de todo mundo, sabe? Aquela vergonha assim, da nudez, aquela vergonha que as pessoas estão te olhando, olha o jeito que tu está. E quando eu me olhei no espelho, eu senti essa vergonha. Por decisões erradas que eu tinha tomado, por coisas que eu tinha feito. E eu me senti, de certa maneira, grato com Deus por Ele ter me mostrado. Porque a gente só vai consertar algo quando a gente descobre que aquilo está errado. E foi como se minha alma tivesse sido lavada, né? Quando eu realmente entreguei para Deus aquilo ali e fiz um propósito com Ele. E eu quero te fazer esse desafio. Que tu mesmo te examine. Não precisa ninguém te apontar. Porque depois de Deus, a pessoa que mais te conhece é tu mesmo. E todos nós temos segredos no íntimo que nós não contamos para ninguém. Mas Deus sabe e conhece todos os nossos pensamentos. E eu quero te fazer esse desafio, nessa última semana que falta do ano, que você faça essa autoanálise tua. Quem é? Eu me olhei no espelho e falei, quem é o Franco? Que tu te olha no espelho e diga, quem é o Tainan? Que tu te olha no espelho e diga, quem é o Andrei? Quem é o Marcos? Quem é o Davi? Que tu te olha no espelho e faça essa pergunta, quem eu sou? E eu volto no Salmo 139 para encerrar. Davi, ele está no auge do seu reinado. Todo mundo cantando o grande rei Davi, o grande rei Davi, o grande rei Davi. De repente, Davi, no alto da soberba dele, ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz, Deus, sonda o meu coração e vê se há algum caminho errado em mim. Na verdade, o que Davi queria
É que Deus dissesse para ele assim: não, Davi, não tem nada errado contigo, tu é o grande rei, mas não. Deus mostrou para ele que ele era um mentiroso, um adúltero, um homicida. Ele realmente, na essência, ele não sabia. Esse é o desafio que eu falo para ti. Sem máscara, sem filtro, nem no Instagram, né? Tá. Sem máscara, sem filtro, sem escudo, tu e Deus. Pergunta para ele: quem tu és? Identifica o que tu precisa mudar e muda. Identifica no que tu é bom e melhora. Amém.